Oi, gente! Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa peça aqui, que é um avental de prendedores. É uma peça muito funcional. Tenho uma aqui em casa e para mim é vida, viu? Porque antes de eu ter ela era prendedor grudado na roupa inteira e hoje não. Hoje eu já guardo os prendedores aqui, já fica tudo organizado na lavanderia e na hora de pendurar a roupa, simplesmente coloco no pescoço, fica com as mãos livres para pendurar e todos os prendedores aqui. Eles ficam conservados aqui, né? Por ser de madeira, muitas das vezes tem de plástico, mas fica bem conservado aqui dentro. E uma peça muito vendável e bem fácil de fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de como a gente faz até o molde dessa peça. E depois do molde feito, você pode fazer muitas aí para vender bastante. Vamos lá, então? Para essa peça, eu vou ensinar vocês a fazer o molde dela primeiro, tá? Então, a gente pegou uma cartolina, pode ser um papel pardo, como que vocês tiverem aí. E a gente vai desenhar primeiramente um retângulo de 45 centímetros por 35 centímetros, tá? Como a minha régua aqui ela é de 15 centímetros, eu vou fazer dessa forma. E aí eu venho aqui e ponho 35 também. Encaixo aqui, faço essa volta e depois eu só traço a reta aqui, ó. E aqui, pronto. Feito o retângulo, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir 8 centímetros aqui e fazer um risquinho. Essa aqui é a base do nosso avental, tá? Então aqui também a gente mede 8 centímetros de altura e faz um risquinho aqui. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Mede 8 centímetros, que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A régua tá ao contrário. Faz um risquinho aqui. A mesma coisa aqui. 8 centímetros por 8 e faz um risquinho aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Nesta volta aqui, a gente vai ligar, fazer um redondo, tá? Faz na mão mesmo um redondo. Se você quiser pegar um prato, alguma coisa assim. Isso a gente vai fazer de um lado só. E depois eu vou dobrar ao meio pra gente fazer a curva exatamente igual dos dois lados, tá bom? Aí aqui na parte de cima, a gente vai medir 5 centímetros. Aqui de um lado e também 5 centímetros aqui do outro. Faz aqui um risquinho. Aqui, deixa eu pegar o molde para eu só confirmar. Aqui a gente vai descer 15 centímetros. Faz um risquinho aqui também. E aqui também 15 centímetros. Faz outro risquinho. Daí aqui a gente vai traçar uma reta, não é mais curva. Então a gente liga os dois pontinhos aqui numa reta, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então aqui a gente vai descer 5 centímetros da diagonal que a gente desenhou. Então 5 centímetros aqui e também 5 centímetros aqui deste lado, tá? Do meio, a gente vai achar o meio aqui, ó. Isso é entre as diagonais, tá? Que a gente vai achar o meio. A gente vai medir quanto ficou, vai ficar 25 centímetros. Então, o meio, 12 centímetros e meio. A gente marca, acha o meio aqui. E aí, a gente vai descer do meio 25 centímetros. Daqui pra cá, tá? E faz só um pontinho aqui, porque é onde a gente vai ligar os pontos aqui para fazer o bolso da peça. Então aí você também desenha, pode ser na mão mesmo, é só uma curva assim de um bolso mesmo, tá vendo? Liga um ponto aqui e o outro ponto aqui. Se você também achar que é mais seguro pegar alguma peça na cozinha e qualquer coisa que tenha essa curva,
também pode colocar aqui e fazer a curva. Mas na hora de cortar a gente deixa tudo bem certinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos cortar esse molde e a gente vai dobrar no meio para fazer, para deixar as curvas bem iguais de ambos os lados. Aqui, se você quiser, já pode cortar na diagonal, tá? Aqui já tá, só cortar na diagonal. Pronto. Esse aqui a gente reserva para usar para outros moldes. Deixa eu colocar aqui do lado. E aí o que a gente vai fazer? Vamos dobrar ao meio para deixar todas as curvas iguais. Aqui desse lado que eu desenhei a curva, depois de dobrado, que a gente vai cortar. Dessa forma, o molde fica exatamente igual dos dois lados. Tá vendo? E a mesma coisa aqui do bolso. A gente vai usar o molde dessa forma, mas aí você teria que desenhar dois moldes. Se você se sentir mais seguro em desenhar dois moldes, não tem problema, tá? Mas dessa forma aqui, a gente vai cortar também dobrado, tá? A gente vai cortar nesta curva que a gente fez de um lado e vai ficar exatamente assim o molde. Aí na hora de desenhar no tecido, a gente junta os moldes aqui e dá certo, tá? Mas caso você queira fazer dois moldes, faz um desse jeito, coloca em cima da cartolina, desenha novamente e deixa um inteiro como tá esse daqui. Por que a gente faz isso? Eu vou precisar do molde somente do bolso, então a gente tem que separar eles, tá bom? Na medida que for fazendo que eu for mostrando, vocês vão entender melhor. Então vamos lá para os tecidos agora. Vamos lá, então, agora na parte dos tecidos. Aqui eu tô usando dois tecidos diferentes. Um da frente e um do fundo, do verso. E o mesmo aqui eu vou fazer um composê com o que eu tô usando no verso, um composê com o bolso, tá? Pra ficar mais charmoso, mas nada impede de você fazer da forma que você preferir, tá? Então o que a gente vai fazer? No tecido principal do corpo da peça, a gente vai desenhar no tecido, junto o molde, tá vendo? Dessa forma eu fiz no tecido. Cortei, desenho, pega uma caneta, desenha o molde. Se tiver mais segurança, desenha a parte aqui e depois você vem aqui bem juntinho e desenha a outra parte. E a gente vai desenhar na parte externa, tá? Na parte que vai ficar da frente do avental. E aí, corta, eu já também cortei na manta R1, a gente também vai usar, tá? Manta R1 para a parte do corpo. E também uma vez na parte de trás. Só que na parte de trás, o que eu faço? Eu corto um quadrado que vai caber o avental, tá vendo? A parte da frente. Porque na hora de costurar o acabamento, eu só coloco, encaixo ele aqui e faço a costura pra gente não perder nada do tecido, tá? Faço a costura em volta aqui, que vai ser dessa forma. Tá vendo? Eu vou costurar aqui, aqui, aqui. E aí a gente só refila a peça pra ficar bem certinho. Aqui o que eu fiz também? Um metalacê, tá? Pra segurar mais o tecido, porque fica um acabamento bonito. E também, na medida que vai usando, o tecido também não fica todo fofinho aqui na hora que vai lavar. Como que eu fiz esse metalacê? Antes de desenhar ele, eu pego o tecido, grudo na manta R1, vou lá no ferro, passo na manta R1 e aí eu pego uma régua e vou traçando retas de 5 em 5 centímetros, tá vendo? Vou passando aqui com o giz que apaga ou com a canetinha que apaga. E aí vou passando aqui. Depois eu vou na máquina e passo as costuras em todas as retas que eu desenhei, certo? Essa é a primeira parte que a gente vai fazer do corpo, tá? Do bolso, a gente faz a mesma coisa. A única diferença é que na hora da gente cortar no tecido, tá vendo? A gente vai colocar o bolso em cima do tecido, vai desenhar o bolso todo
a curva aqui também, só que na hora de cortar você não corta a curva. Vocês vão perceber depois, é porque a gente vai desvirar a peça. Então fica muito, muito melhor a gente fazer dessa forma, tá bom? Vou fazer, tá vendo aqui que já tá desenhado? A gente corta só uma reta aqui em cima e pra depois, porque eu vou passar a costura exatamente em cima dessa curva aqui. E aí a gente vai desvirar, vocês vão perceber aqui que é necessário dessa forma, fica muito mais fácil. Corta também 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R1, exatamente desse molde. Aqui também na parte da frente do bolso eu fiz a mesma coisa, já fiz o metalacê com a distância de 5 centímetros. Eu uso bastante aqui o giz panda, tá? Eu gosto bastante de usar ele, porque mesmo em tecido claro aqui, ele aparece bem e sai super bem na hora que a gente passa o ferro, certo? Então a princípio é isso. E também uma tira de 60 centímetros por 10 centímetros, assim, que a gente vai precisar, 60 de comprimento por 10. E aí o que eu faço, daquele mesmo jeito que eu faço todas as tiras. A gente dobra ao meio, dobra os cantos, onde a gente vincou o meio, e dobra novamente, para ficar uma tira desta forma aqui assim, que é onde a gente vai pôr no pescoço para pendurar o avental, certo? Cortou tudo isso, aí agora a gente vai para a máquina. Começar pelo bolso e pela tira. Na tira, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura nesta lateral e também nessa lateral. Uma é fechando a abertura e a outra para dar acabamento, tá? E aí o bolso, o que eu vou fazer? Eu pego a parte que tá já com a manta e já tem o metalacê. Eu vou colocar a outra parte frente com frente, ó, tá vendo? Vou encaixar aqui. Coloco uma prisilinha ou alfineta toda a volta, como você preferir. E a gente vai passar uma costura somente aqui nessa curva que tá desenhada, tá? Lembra sempre que a gente vai fazer esse desenho na parte do avesso do tecido, porque é onde a gente vai precisar desse guia aqui para passar a costura, tá bom? Vou passar a costura aqui no bolso e também na tira. Vamos lá? Pronto, gente, ó, já passei a costura na tira, uma costura de cada lado. E aí a gente reserva ela que depois eu vou encaixar no corpo da peça, tá? E também já passei a costura aqui em toda a linha que a gente desenhou do bolso. E aí agora a gente vai cortar essa parte. Se você tem uma tesoura de picote, é perfeito, é melhor você cortar com ela. Porque aí a curva, na hora da gente virar o tecido pra baixo, como eu vou mostrar pra vocês, a curva fica bem certinha. Mas caso você não tem problema. Corta com a tesoura tradicional, normal. E aí a gente vai precisar fazer uns piques. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar aqui com a de picote. Tomar só bastante cuidado pra não cortar. Corta bem rente a costura, mas não a costura, tá? Só corta em volta da curva toda. Mas toma cuidado pra não pegar a costura, senão vai abrir o seu trabalho. Caso você não tenha tesoura de picote, você vai fazer da mesma forma que eu cortei aqui com a tesoura normal. E aí você vai ter que fazer picotes, piquinhos assim, ó, bem de leve, pra não pegar a costura em toda a volta, tá? São piques de leves assim, pra deixar uma curva perfeita aqui do bolso. E aí o que a gente vai fazer? Feito isso, a gente vai pegar um dos tecidos e vai jogar ele todo lá pra trás. Tá vendo? Acerta bem aqui a curva. Bem certinha. Traz todo o tecido aqui. Vinca com os dedos, tá vendo? Eu prefiro passar o ferro. Gosto muito de trabalhar com ferro, porque eu acho que fica um trabalho bem mais perfeito. Aqui no Tricoline a gente tem essa opção, né? Então, eu gosto de usar. E aí, passou o ferro, vou passar o ferro lá, pra deixar bem bonito. A gente vai passar uma costura aqui em toda a volta pra rebater e segurar esse tecido, tá bom? Vamos lá então, vou passar a costura e já mostro pra vocês o resultado.
Pronto, gente, ó, já passei a costura aqui toda a volta de segurança pra segurar esses dois tecidos, tá vendo? Ó, ficou forro frente aqui com metalacê e o forro sem. Passei também uma costura aqui em toda a volta pra segurar o tecido de trás aqui, deixar toda a peça segura, né, na hora que a gente for encaixar no corpo da peça. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos encaixar esse bolso no corpo da peça que a gente já fez o corte e já fez o metalacê. E aqui a gente usa o alfinete, tá? Coloca aqui o alfinete. Encaixa ela bem certinho em toda a volta, ver se tá aqui nas laterais, aqui embaixo, se tá tudo certo. E aí a gente vai colocar a alça também. A alça a gente vai colocar aqui na parte superior, coloca sempre com 1 centímetro aqui do final aqui para dentro, coloca mais ou menos 1 centímetro, por quê? Por conta da costura na hora de fazer a volta. A gente vai precisar desse espaço, senão a gente vai costurar a alça e aí fica feio. Presta bastante atenção na hora de virar essa alça aqui, se ela não vai ficar torcida, tá? Então faz essa volta aqui bem certinha. Coloca também da mesma forma do outro lado. Com esse 1 centímetro aqui. Tá vendo? Ó, confirma se a alça ficou reta, se não ficou torcida. E aí o que a gente vai fazer? Passar uma costura aqui, segurando o bolso no corpo da peça. E também passar uma costura aqui em cima, segurando também a alça aqui na peça, tá bom? Pronto, passei a costura em toda a volta do bolso. Passei a costura aqui na parte de cima, a alça já tá segura, ó. E o bolso também já tá todo prontinho. E agora a gente vai fazer a parte do forro. O que que a gente faz? Coloca a peça aqui com a frente pra cima. E aí a gente vai colocar o forro aqui frente com frente, tá? Vamos virar, fica mais fácil da gente enxergar. E aí o que a gente vai fazer? Alfinetar toda a volta aqui da peça. Aqui eu costurei um pedacinho, depois eu tiro. Então a gente põe o alfinete para ficar o forro bem certinho em toda a volta. Aqui. Colocando o alfinete em toda a volta, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura. Até pode usar aqui a parte do bolso, tá vendo que já tem uma costura? Colocar com um pouquinho, pra quê? Que eu usei a medida de meio centímetro na máquina. Coloca um pouquinho pra dentro, pra na hora de desvirar a peça não aparecer essa costura, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou terminar de alfinetar, passar toda essa costura, mas aí a gente vai deixar aqui na parte superior, tá vendo? Do coisa, a gente vai deixar em torno de uns 10, 12 centímetros aberto, tá? Não costura. Se você preferir marcar a caneta aqui 12 centímetros, mais ou menos, marca aqui, aí começa daqui, tá? Toda a volta, 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 chega aqui e para aqui. Deixa essa abertura, que é onde a gente vai desvirar a peça, tá bom? Vou terminar de alfinetar, vou passar a costura e aí eu volto a desvirar com vocês. Pronto, gente, ó, já passei a costura em toda a volta, tá? Deixei aqui a abertura pra gente desvirar. E aí, vamos nascer a criança aqui. A gente pega sempre, ó, põe a mão, pega lá do fundo, vem puxando com muita calma, muita tranquilidade, pra não abrir as costuras. Coloca essa parte aqui lá pra dentro. E a gente vai puxando todos os cantinhos, ó. Aqui os cantinhos Vocês vão perceber, ó. Aconteceu. É bom que aconteça isso pra vocês verem. Tá aqui a parte da frente do avental. Mas cadê o bolso? Ficou lá pra trás. Não tem problema. Ó.
Pega o bolso e põe aqui pra frente. Tem vezes que acontece isso, tem vezes que não. Aconteceu isso comigo a primeira vez, falei, meu Deus, errei tudo. Aí depois que a gente encaixa, a gente percebe. Põe a mão lá dentro, abre bem, pra ficar tudo redondinho, certinho. Pega uma tesoura. Essa parte também você faz com bastante calma, porque senão a tesoura entra no buraquinho, tá? Abre o seu tecido aí, pra consertar fica feio. Então abre aqui, ó, o pontinho do cantinho. Pronto, tá praticamente pronto o nosso avental de prendedores. Aqui o bolso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pro ferro. Vou dobrar essa abertura aqui, ó. Tá vendo? A gente dobra do lado de dentro. Passa o ferro, porque daí ele fica bem assentado aqui, a manta. Ele fica bem reto. Passa toda a volta para também assentar todos esses cantinhos. E aí a gente vai passar uma costura em toda a volta do avental, fechando essa abertura e dando acabamento. E aí tá prontíssimo. Vamos lá? Pronto, gente. Peça pronta, finalizada. Já passei a costura em toda a volta. Fechei aqui a abertura, ó, que fica com um acabamento perfeito. Ninguém nem percebe aonde foi que ela foi desvirada. E aí, ó, prontinha com bolsinho, alça pro pescoço. É uma peça muito funcional e muito fácil de fazer, né? Fala a verdade. Gostaram? Depois me contem o que vocês acharam. Eu gosto também bastante que vocês, depois das peças que vocês fazem, mandem pra mim, pra eu ver. Marquem eu lá nas redes sociais, que eu fico muito feliz e gosto muito de ver a evolução de vocês, tá bom?